e vamos Vamos. começar o nosso bate-papo. Porque hoje o Vamos bate-papo é sim. especial, ele é o início de uma nova fase, né? Que começa Perfeito. semana que vem, mas que a gente vai abrir agora. Ah, e eu acho que E o vale a final pena. de uma sequência de lives que foram bem interessantes, né, Yuri? É Muita gente verdade. comentando, muitas pessoas me falaram que assistiram no YouTube também depois, quando isso sobe para lá. Então, assim, acho que a gente conseguiu tocar bastante gente aí nessas 5 semanas. Essa é a ideia. E agora a gente vai consolidar isso nessa nova fase. Inclusive, enquanto as pessoas estão entrando, ainda tem bastante gente entrando aí, o Ian acabou de entrar. Vamos, vamos recordar como é que a gente chegou aqui. Vamos dar alguns passos para trás Boa. e recordar como é que a gente chegou até aqui. Tá? Até porque, Rodrigo, esse projeto, ele na verdade é um tijolinho num projeto maior que começou há muito tempo, 60, 70 anos atrás, né? O Legal. Don Clifton, numa época em que ninguém pensava nisso, ele parou para pensar e se questionou: poxa, o que será que vai acontecer se a gente parar de pensar nas fraquezas das pessoas, naquilo que as pessoas têm de pior, e começar a pensar naquilo que as pessoas têm de melhor? O que Uhum. acontece? E ele dedicou a vida dele a estudar isso. Ele dedicou a vida dele a estudar o que as pessoas têm de bom, né? Que são os talentos, os pontos fortes. E aí ele, Isso. junto com a equipe dele, constituiu um teste para ajudar a gente a ter vocabulário e entender um pouco melhor os nossos talentos e pontos fortes, que no Legal. começo chamava Strength Finder e depois, em homenagem a ele, passou a chamar Clifton Strengths. E ele continuou trabalhando, muita gente fez esse assessment no mundo. Hoje, 23 milhões de pessoas já fizeram esse teste no mundo, mais de 200 mil pessoas já fizeram esse teste no Brasil. E, Rodrigo, você sabe que ele descobriu nessa caminhada, na medida em que ele Diga. ia aperfeiçoando a metodologia, descobriu que se a pessoa conhecesse os próprios talentos, ela já começava a evoluir. Mas que o ápice dessa evolução Perfeito. acontecia quando essa pessoa, depois de fazer o assessment, tinha o apoio de um coach. Né? Perfeito. A Gallup começou a formar coaches no mundo inteiro para apoiar as pessoas que faziam o assessment. Né? Então, você que está aí acompanhando esse projeto e que vai usufruir desse projeto, que o Rodrigo vai explicar com mais detalhe depois, é importante entender que quando a gente faz o nosso Clifton Strengths, quando a gente descobre os nossos talentos, a gente abre um espaço mental para começar a funcionar de uma maneira diferente. Mas quando a gente tem um apoio de um coach, né, que ajuda a gente a entender, a Uhum. valorizar e a usar esses talentos, a gente chega num outro nível. Né? Perfeito. Ah, Ô, a Yuri, Gallup vem deixa eu te formando fazer esse... duas perguntas aí cortando seu raciocínio um pouco, mas Ah, deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira é porque é uma coisa que eu costumo falar para quem eu conto a respeito da Gallup, é a quantidade de pessoas que o Don Clifton testou essa metodologia antes de criar. Porque a gente está cercado por aí de uma série de testes, alguns muito bons, outros feitos baseado apenas, sei lá, numa revista nova ou coisa do tipo. E para quem está assistindo a gente agora pode pensar assim, mas qual a validade desse teste? Né? O quão científico é esse teste? Né? E eu tenho contado para as pessoas, primeiro desses 60, 70 anos de estudo que você comentou muito bem, e eu tenho falado muito do N da pesquisa, né? Dos 2 milhões de testes antes de efetivar isso, né? Ah, e, perfeito. e, e a minha pergunta para você é o quanto isso traz de credibilidade para essa ferramenta? E a segunda pergunta,
Porque tem muita gente que vai estar assistindo a gente que talvez não saiba o que é coaching. O que é, na prática, um processo de coaching? Legal. Antes de responder, deixa eu responder o Gustavo Cobra aí. Ele disse o seguinte: pela quantidade de livro atrás do Yuri, deve ter learner. Gustavão, input em primeiro, learner em segundo. Só podia dar esse arraso no meu orçamento aí. Eu compro mais livros do que qualquer outra coisa na minha vida. Muito legal. Ô, Rodrigo, a gente está vivendo uma época que as pessoas falam muito de people analytics, né? Entender o comportamento humano a partir dos dados. O Donald Clifton e a Gallup fazem isso há 60, 70 anos e foram aperfeiçoando isso cada vez mais. Então, a credibilidade é enorme, né? E a cada pessoa que faz esse teste no mundo, né? Se você entrar no site da Gallup, você vai ver lá, cada pessoa nova que faz atualiza o número. Cada pessoa nova que faz é mais um elemento estatístico para robustecer a credibilidade dessa ferramenta. Né? E a sua segunda pergunta é: o que é o coaching? Né? Vamos definir de uma maneira bem simples. Né? O coaching é uma jornada em que alguém, que é o coach, ajuda uma outra pessoa, que é o coachee, a atingir os seus objetivos através de um processo em diversas conversas, né? Que é o que a gente chama que são as conversas. Tô dando uma enrolada aí porque parece que deu uma... Não, eu tô aqui. Não, deu uma diminuída. Deu para ouvir tudo? Deu. Então tá bom. Então a conexão aqui parece que diminuiu a minha aqui. Então, Rodrigo, o coaching é isso, né? É uma jornada instigante, né? A própria ICF diz isso, né? Uma jornada instigante, criativa. E aí a gente complementa que o coach ajuda o coach a atingir os seus objetivos usando os recursos que o próprio coach tem, né? Os talentos que ele tem, os conhecimentos que ele tem, as técnicas que ele já domina. Então, assim, muito importante dizer, né, Rodrigo, que no coaching, essa é uma figura de linguagem que a Gallup usa muito, quem está no banco do motorista é o coach, é quem recebe o coach. O coach está no banco do lado, ajudando a refletir, a iluminar, a trazer hipóteses, e através de perguntas, principalmente, o coach abre janelas mentais na cabeça do coach para que ele possa tomar as decisões e ele possa percorrer o caminho que ele quer percorrer. Né? Legal. E aí, interessante, né? Falamos da metodologia, falamos do que é recordamos as pessoas sobre o que é o coaching, mas aí aconteceu esse momento dramático na história da humanidade, né? Com o Covid e as pessoas em quarentena e a economia travando, né? E aí os coaches de pontos fortes aqui do Brasil, certificados pela Gallup, se uniram através da liderança aí do Caleb e depois ajudado muito por você e pelo Rodrigo Gibim, e falou assim: gente, vamos nos organizar, porque nós, como coaches, precisamos apoiar a sociedade, apoiar as pessoas nesse momento difícil. Se a gente tem uma missão que é ajudar cada ser humano a ser a melhor versão dele mesmo, esse é o momento mais importante para isso acontecer. Eu estava ouvindo uma live, um dos nossos mentores, Omaha, nos Estados Unidos, e não existe momento melhor na história da humanidade para você ser um coach de pontos fortes. Este é o momento em que as pessoas precisam
conseguirem lidar com essa situação difícil, com essa situação tão atípica que está acontecendo na história da humanidade. Então, esse é o momento Perfeito. certo, esse é o melhor momento para ser um coach de pontos fortes, focar nos talentos. E os coaches do Brasil se uniram nesse projeto que chama Talentos Unidos, exatamente para ajudar as pessoas. E aí, como é que a gente fez, Rodrigo? Algumas semanas falando do conceito, contando para as pessoas, dando exemplos, algumas lives mais conceituais, outras lives mais práticas, mostrando para as pessoas. E aí encerramos essa fase. Então, entramos numa nova fase, Rodrigo. Como é que é essa nova fase? Então, eu gostei bastante para poder contar um pouco de como vai ser essa nova fase. Eu quero puxar um pouco aí do que você comentou, da importância do coach nesse momento que a gente está vivendo, né? E da importância também do coach de pontos fortes, né? Qual a diferença? E a gente, recentemente, numa reunião do nosso grupo, a gente estava falando sobre a importância do talento nessas horas, né? Porque óbvio que sempre faz sentido você voltar para aquilo que é natural para você. Mas em momentos como o que a gente está vivendo, parece fazer ainda mais sentido, né? Parece ainda fazer mais sentido você voltar para aquilo que você é. Né? É verdade. Porque é interessante o quanto eu tenho notado, e as pessoas com quem eu tenho conversado têm me dito também, o quanto tá todo mundo meio à flor da pele, né? Todo mundo meio tenso, discutindo por bobeira, nas empresas, inclusive. Eu tenho uma coach minha que estava contando que na empresa que ela trabalha nunca teve tanto desentendimento quando eles estavam juntos, como está tendo agora que eles não estão juntos, né? Porque está todo mundo muito à flor da pele. E aí, quando a gente está à flor da pele, me parece interessante que a gente volte para aquilo que é natural para a gente, que a gente faz sem esforço. Né? Rodrigo, deixa eu só abrir um parênteses. Claro. Para deixar todo mundo participar, né? O Gustavo Cobra disse aqui que a esposa dele está sofrendo porque ela tem carisma e ela não consegue interagir. E aí, olha que legal. A Dani Basile, nossa amiga da minha turma de formação de coaching, a Daniela disse, né? Poxa, carisma precisa de contato social. Use a tecnologia a favor, né? E aí o Cobra dizendo, tô usando sim. É isso aí, essa capacidade de olhar para o que cada um tem e tentar encaminhar com as ferramentas que a gente tem. Exatamente. A solução, né, Rodrigo? Isso, Desculpa, tem Rodrigo, era só para não perder e tem uma coisa que a Gallup fala, que é a importância das parcerias. Eu tenho usado muito isso. Hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro em webconferências com pessoas que podem complementar algum talento que em mim é mais fraco. Então, por exemplo, eu tive de manhã uma ligação com a Carol Chain, que está aí assistindo a nossa live agora, que trabalha com marketing para web e tudo mais, e ela me ajudando a entender como que eu posso usar isso nesse momento. Então, quer dizer, a gente talvez seja um momento muito rico para a gente realmente criar alguns outros tipos de mecanismos que a gente, de repente, por estar vivendo naquele jeito que a gente vivia antes, a gente não prestava muita atenção, né? Tive hoje, por exemplo, um call com um cara que eu conheci ontem, de Dubai, e a gente trocando ideias sobre coaching, sobre como ajudar os coaches nesse momento, né? Então, buscar novas formas de se conectar, entrando diretamente aí na questão do carisma, né? Buscar novas formas de se conectar, mas não só isso, né? Porque outras pessoas com outros talentos estão sofrendo por outros motivos. Então, quer dizer, é importante nesse momento você olhar para aquilo que é natural para você, sim, e encontrar novos caminhos para exercitar esses seus talentos, né?
E Exatamente. quem pode te ajudar muito nisso é alguém que entende dos talentos e que entende de como, de ferramentas, de metodologia, para te ajudar a entender como colocar isso em prática. Ou seja, coaches certificados na metodologia. Né? Perfeito. E, E e aí, é por isso que a gente, né, os coaches de talentos, pontos fortes do Brasil, olharam para a situação e disseram, poxa, a gente não pode ficar simplesmente observando a situação, né, como perfeito. espectador. Né? A gente vai estar no banco do motorista, mas, desculpa, do passageiro, mas a gente precisa estar no carro, É, ajudando as pessoas. perfeito. Né? Perfeito. E aí, então, num ato bem interessante, o grupo de coaches de pontos fortes do Brasil, com esse grupo, a doar algumas sessões, né, para ajudar, tentar contribuir de alguma forma para algumas pessoas. Eu acho que a gente já está contribuindo com as lives, mas a gente quer mais, a gente quer ajudar mais, a gente quer ir mais profundamente nessa ajuda. É verdade. E como a gente acredita que, como o Yuri disse muito bem, fazer o teste é importante, entender seus talentos é importante, mas que a coisa fica legal mesmo, fica profunda mesmo quando você tem o apoio de um coach. Então, nós vamos, a partir de agora, nessa nova fase que a gente está entrando no Talentos Unidos, nós vamos doar algumas sessões de coaching para algumas pessoas, para quem precisa de ajuda de alguma forma. Né? E essas Perfeito. sessões, elas são muito importantes, né, Yuri? Porque elas podem contribuir muito com essas pessoas. Né? Conta um pouco como é que... o que pode acontecer nessas sessões, enquanto isso eu ponho o carregador no meu celular. Né? Tá, joia. Legal, uma sessão de coaching, muitas vezes, ilumina o caminho, né? Algumas ideias podem surgir, tá? E pode ajudar a pessoa que está recebendo esse coach, o coach, né? A abrir novas perspectivas. Né? Além do que, quando a gente tem um interlocutor, alguém que está aberto a nos ouvir, sem nos julgar, né? A gente consegue organizar a cabeça de uma maneira muito mais efetiva. Né? Numa sessão de coaching, o que a gente vai fazer basicamente é rapidamente ajudar a pessoa a entender os seus talentos. O Rodrigo vai explicar depois. A premissa é que a pessoa já tenha lido lá o seu relatório de talento, tenha feito o teste, lido o seu relatório. Né? Depois a gente vai olhar junto com o coach para a perspectiva positiva dos seus talentos, que é o que a gente chama de valorizar os talentos, e aí a maior parte dessa sessão vai ser dedicada a uma perspectiva bem prática. Como é que eu uso esses talentos que eu estou valorizando para enfrentar um desafio que eu tenha nesse momento, né, a partir dos meus talentos. Não é isso, Rodrigo? Perfeito. E eu quero correr o risco correndo o risco de parecer agressivo no que eu vou dizer, mas eu acho que é importante o que eu vou dizer aqui, porque eu valorizo muito não só o processo de coaching, mas essa doação que os coaches estão fazendo, porque quem faz coaching, principalmente quem faz coaching com pessoas como o Yuri, por exemplo, sabem o valor que isso tem e o preço que isso tem. Né? Então, o que esses coaches decidiram fazer, e a gente tem uma equipe ali que é extremamente gabaritada, né? Nós temos pessoas de todas as áreas possíveis que vocês imaginarem. A gente tem pessoas no Brasil, pessoas fora do Brasil. A gente tem pessoas que trabalham em áreas mais corporativas, vamos dizer assim, como eu e Yuri. A gente tem também pessoas que trabalham mais numa área mais voltada um pouco para uma questão mais psicológica, ou enfim, nós temos Pessoal, né? psicólogos, pessoal, exatamente, nós temos psicólogos no grupo, enfim, a gente tem um grupo muito gabaritado de pessoas que estão dispondo daquilo que é a única coisa, pelo menos para a maioria, a única coisa que nós temos para vender. Né? Tem uma frase que
que eu ouvi uma vez de um jornalista muito famoso, e eu gostei muito dessa frase, que ele dizia assim: não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Né? E eu acho, assim, de uma grandiosidade de algumas pessoas ali, de todos, óbvio, mas dizendo porque tem algumas pessoas que trabalham só com isso. Né? É. E aí as pessoas Rodrigo, parênteses doando aqui. isso... A Elaine para facilitar a compreensão, está trazendo aqui, né, a expressão life coaching. Né? Life coaching. Obrigado, Elaine. Então, o que o Rodrigo está dizendo é que no time disponível para vocês que querem usufruir desse projeto, a gente tem gente especialista em executive coaching, professional coaching e, como a Elaine está trazendo aqui, em life coaching, né, que pode ajudar vocês em diversas perspectivas aí da vida de vocês, profissional ou pessoal. E Rodrigo, como é que vai funcionar? Exatamente. E qual que é o nosso propósito? Pois não. Como é que vai funcionar na prática? Na prática? Na prática vai funcionar assim. Então, para você que se interessa por participar desse projeto, por ter essa sessão de coaching com um dos coaches desse projeto do Talentos Unidos, vai clicar num link que está aí no perfil do Talentos Unidos. Então, quando você entra ali no perfil do Talentos Unidos, vai lá na nossa bio, vai ter ali um linkzinho. Você vai clicar nesse link e vai poder agendar a sua sessão. Porém, existem alguns pré-requisitos. Né? Porque para a gente poder entregar para você uma sessão de qualidade, onde você vai realmente atingir objetivos, a gente tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é que você tenha realizado o teste, o assessment da Gallup, para saber os seus pontos fortes. Tá? Então, esse é o primeiro pré-requisito. Como é que faz para fazer esse assessment? A gente já falou isso em algumas outras lives, mas vale a pena colocar aqui também. Existe basicamente dois caminhos. Né? O primeiro caminho é comprar o assessment. Então, você pode entrar no site da Gallup e comprar lá o seu assessment. Outro caminho é comprar um livro da Gallup que vem dentro dele um presente que a Gallup dá, que é um assessment gratuito. Né? Então, são os dois caminhos que você pode tomar. Mas, Yuri, a gente está aqui para vender assessment, então, é isso? Não. Se você, por exemplo, já fez o assessment, porque, como o Yuri disse, tem milhões de pessoas que já fizeram, você não precisa fazer de novo. Você pode usar o teu próprio assessment que você já fez lá atrás para participar desse projeto. Rodrigo, importante enfatizar que não só não precisa fazer de novo, como não é recomendado fazer de novo. Exatamente. Né? Quem já fez o assessment uma vez, vai usar esse assessment. Né? Se resgata lá a senha, o e-mail que você usou, vai lá, entra faz o teu login na página do Clifton Strengths e resgata aí o teu assessment. E uma coisa importante esse assessment que você vai fazer, ele é uma ferramenta importantíssima para você mesmo. Então, você vai usar ele agora para a sessão com a gente, mas ele vai te ajudar na tua vida. Né? Inclusive, por isso que o Yuri está falando, como não é um teste que você vai fazer, sei lá, todo mês, todo ano, enfim, né? Não é nem recomendável que faça isso. Uma vez que você faça esse assessment, ele vai servir para você direcionar muitas coisas na sua vida. Né? Então, vale muito a pena fazer. Por isso eu tenho falado, vai fazer, faz com calma, dedica realmente um tempo de qualidade para realizar o assessment, tá? Porque eu já tive contato com pessoas que quando já tinham feito o assessment no passado, e aí quando foram fazer um processo de coaching, viraram para mim e disseram assim, não, mas eu quero fazer de novo, porque lá atrás eu fiz de qualquer jeito. Né? Então, como era um teste de livro naquela ocasião, acabaram não dando muita importância. Né? Então, assim, vai fazer, faz com calma, reserva um momento, vai para um quarto seu, fica lá, faz o assessment, porque isso vai gerar para você um relatório muito, muito legal. Muito interessante.
Todas as pessoas que leem o relatório falam assim para mim, cara, essa pessoa que escreveu o relatório me conhece, sabe? Eu me vi no relatório. É muito interessante isso, né? Então, faça o teste, depois imprima o teste. Eu sei que tem gente que é contra imprimir, tem gente que gosta de usar o iPad, gosta de usar... Tudo bem, pode usar, mas eu recomendo muito que imprima. Toca, bota a mão no seu teste e grife o teste nas partes que te chamam mais atenção. Aquilo que você leu e que de alguma forma te toca mais profundamente. Se parece mais com você, acontece mais com você, enfim. Anota ali, grifa ali, porque isso vai ser importante para a tua sessão de coaching. Vai ser importante que você leve isso pronto para a sessão. Senão você vai ter que fazer isso na sessão e aí você vai perder tempo lá. Então já faz antes. Até aí tudo certo, Yuri? Certíssimo. Deixa eu só abrir, de vez em quando eu vou te interromper, abrindo uns parênteses aí, porque tem contribuições interessantes, né? A Bel Matos aqui, nossa querida colega, coach certificada da Gallup, dizendo que além do life coaching, do executive coaching, né, tem o business coaching, né? Existem várias denominações e áreas dentro do coaching que podem ajudar vocês. A Rosana Parma aí, dando a honra para a gente de participar desse bate-papo aí, né? Deixa eu ver aqui. A Bel colocou uma coisa importante ali agora. A Bel escreveu, vai lá. Importante responder dizendo como você é e não como gostaria de ser. Não há respostas erradas ou melhores. Muito bem lembrado, Bel. Muito bom. É para responder, né? Não é para responder querendo ver a fotografia que você imagina que você gostaria de ter. Não, perfeito. Mas sendo sincero, é isso mesmo, Bel. É perfeito. Isso mesmo. Responder como o Luiz está falando aqui, responder com o coração. Legal. Instintivamente. Boa, Luiz. Muito boa. E eu quero aproveitar aí esse comentário da Bel, primeiro para pedir para os coaches que estão, não só os coaches, mas todo mundo que está assistindo a live, clica aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho aqui, tá vendo? Ó, clica nele e doa essa live. A gente está doando sessões de coaching para todo mundo. Vocês podem ajudar também doando essa live, porque talvez uma doação de uma live do seu, que venha a participar do nosso projeto, que venha a fazer uma sessão gratuita, você pode mudar a vida de algum amigo, você pode mudar a vida de uma série de pessoas, tá? E não custa nada, é só clicar aqui e compartilhar. Já vai aí, enquanto eu vou falando, vai fazendo aí. E eu quero aproveitar o comentário da Bel, porque algumas pessoas me perguntaram o seguinte: Rodrigo, mas nesse momento de pandemia, de quarentena, isso não pode influenciar o meu teste? E a resposta para isso está dentro da resposta da Bel, né? Desde que você responda o que você é e não o que você está sendo agora, desde que você responda com o coração, pode fazer que vai funcionar. Vai dar tudo certo, fica tranquilo, tá? Não é um teste difícil, gostoso de fazer. Foi criado de uma série de para fazer com muita, tá? Dá para fazer. E enquanto isso, doa aí, clica ali no aviãozinho e doa para todo mundo, tá? Bom, uma vez então que você faça o teste. Ouvindo, Rodrigo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Bom, vocês devem ter percebido que está diferente isso aqui, até eu tô com menos cabelo. O que aconteceu é que a live minha com o Yuri, que você estava vendo até agora, foi muito legal, foi muito boa, mas por conta de problemas técnicos acabou não tendo o final gravado. Então, todo mundo que estava na live viu o que estava acontecendo, ficou por dentro do processo todo para fazer parte do projeto Talentos Unidos, dessa próxima fase agora, que é a fase do agendamento, mas você que está vendo agora o vídeo aqui no YouTube não vai conseguir ver o final. Então eu resolvi gravar esse final novamente, agora sozinho, para explicar novamente qual é o processo que você tem que seguir para fazer parte dessa próxima fase, a mais recente fase
do projeto Talentos Unidos. Tá? Então, até a parte que você viu do vídeo, você viu que você precisa fazer o assessment, que você pode comprar no site da Gallup ou comprando um livro da Gallup. Depois que fizer o assessment, você vai receber um relatório e esse relatório você deve imprimir e grifar as partes que te chamam mais atenção. Feito isso, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no link que está no perfil do Instagram do Talentos Unidos, ou, como você está vendo aqui no YouTube, se você olhar aí embaixo nos comentários, eu também vou deixar o link aí. Você vai clicar nesse link, vai entrar, vai ser levado para uma página onde você vai poder fazer o agendamento dessa sua sessão gratuita. Nessa página, você vai escolher o consultor, o coach, que você quer que te atenda, e você tem lá uma relação de todos os coaches que fazem parte do projeto, e em cada um deles um botãozinho para que você clique e conheça um pouco mais sobre esse coach. Além disso, durante essa semana agora e talvez a próxima, nós vamos publicar no Instagram do Talentos Unidos uma foto, um vídeo com cada um dos consultores que fazem parte do projeto, se apresentando, contando um pouco sobre sua experiência profissional e tudo mais, para que você possa conhecer um pouco mais cada coach. Então você vai escolher o coach que você quer que te doe essa sessão de coaching. Feito isso, você vai ser levado para a agenda do coach. E lá você vai escolher um dia que esteja disponível na agenda do coach e vai clicar nesse dia, nesse horário, vai escolher também o horário, vai fazer um cadastro na ferramenta, que vai pedir ali o seu e-mail, telefone, alguma coisa do tipo, e vai pedir também três informações na verdade, extremamente importantes. A primeira, qual o desafio maior que você está enfrentando atualmente que você gostaria que fosse tratado nessa sua sessão de coach. Depois, se você já fez ou não o assessment. E aí você vai perceber que a ferramenta só permite que você agende a sua sessão se você já tiver feito o assessment. Então, se não fez o assessment, nem adianta ir lá. Tá? E a terceira coisa que a ferramenta vai te pedir, a terceira informação, são os 5 primeiros talentos que o assessment te deu lá como relatório. Então você vai receber um relatório quando fizer o assessment e você vai ter os 5 principais talentos que você demonstrou ter. Importante salientar aqui que quando você for comprar o assessment no site da Gallup, você tem 2 opções lá. Né? Uma é o assessment que te dá só o teu top 5, ou seja, os teus 5 talentos dominantes, que custa R$108 e é suficiente para que você participe do projeto e faça a sua sessão gratuita de coaching. Mas também tem lá uma versão que custa 265, eu acho, 268, uma coisa assim, que vai te dar os teus 34 temas de talento na ordem, desde o primeiro até o 34º. E esse relatório é muito interessante. Então, se você tiver condições, vale muito a pena comprar esse relatório completo. Se não tiver, tudo bem, faz com o relatório dos top 5, que já é suficiente. Também, como já foi dito no vídeo, se você já fez em algum momento da sua vida esse assessment, não precisa fazer de novo. Pode usar o relatório que você tem agora e aí você não precisa comprar nada, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Então, sessão de 1 hora, tá? A sessão vai ter 1 hora e você... a ideia é que você saia da sessão com ações a serem tomadas. Então, não é uma sessão de bate-papo, não é uma sessão de diagnóstico, não é uma sessão, porque é grátis, ela é mais simples. Não. É uma sessão de coaching mesmo, onde você vai sair dali com ações para tomar. Tá? Então, esse é o nosso objetivo no final de cada sessão, no final dessa sessão de 1 hora. Tá? Que mais? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Lá também, na ferramenta onde você vai fazer seu agendamento, tem as redes sociais dos coaches para você visitar, caso você queira conhecer um pouco mais de cada coach antes de fazer seu agendamento. Tá? E aí, uma vez feito o agendamento,
isso é importante, uma vez feito o agendamento, é importante que você espere a confirmação do coach daquele agendamento que você fez. Tá? Então, fez o agendamento, isso não significa que a sessão já está marcada. Tá? Fez o agendamento, o coach vai entrar em contato com você para confirmar a sua data e horário. Tá? E além disso, combinar já com você a ferramenta pela qual ele vai entrar em contato, que aí pode ser o Skype, pode ser o WhatsApp, pode ser o Instagram, pode ser o Zoom, enfim, cada um vai escolher, cada coach vai escolher a ferramenta que ele está mais habituado para entrar em contato com você, para fazer a sessão de coach, que vai ser à distância, óbvio, né? Estamos em período de quarentena, então vai ser à distância. Tá? As vagas são limitadas e bem limitadas. Tá? A gente tem uma quantidade determinada de vagas que cada coach pode fornecer ou pretende fornecer. E a prioridade é por ordem de chegada. Então, quem se inscrever primeiro vai ter prioridade no agendamento. Tá? Então, assim que terminar de ver esse vídeo, já vai ali embaixo, já clica no link, já faz seu agendamento, se já tiver o assessment. Se não tiver o assessment, já vai fazer o assessment. Eu também vou deixar aqui embaixo o link para você ir para a página da Gallup onde você faz a compra do assessment, e também um link para você que deseja, que prefere comprar o livro. Também vai estar aí embaixo os links. Então, está interessado em aproveitar essa oportunidade, que é única. Olha só, quando você tiver a oportunidade de entrar ali na ferramenta de agendamento, dá uma olhada na qualidade, no nível dos coaches que estão se disponibilizando a doar algumas horas de trabalho para essas sessões gratuitas através do projeto Talentos Unidos. Então, são extremamente limitadas as vagas e elas só são válidas durante o mês de maio. Tá? Então, se você demorar para fazer o agendamento, pode não ter mais vaga. E mesmo que não preenchesse as vagas, o que eu duvido muito, se você demorar muito, passa o mês de maio e aí não vai ter mais vaga. Tá? Outra pergunta, e a última que vale a pena responder, mas é de graça mesmo, Rodrigo? É de graça. Totalmente de graça. Tá? Nenhum coach vai te cobrar nada. Inclusive, esse valor que você está comprando, o assessment, não vem para os coaches, tá? Não vai para o Talentos Unidos. Se você comprar o livro na Amazon, o dinheiro vai para a Amazon. Se você comprar o assessment na Gallup, o dinheiro vai para a Gallup. Os coaches do Talentos Unidos não ganham nada com isso. É totalmente de graça. As sessões são de graça, você não vai pagar nada. Ninguém vai chegar no meio da sessão e falar: agora é só você comprar esse livro, esse e-book. Não, tá? Grátis, gratuito. O que nós estamos pedindo para que você faça em contrapartida caso você goste da sessão, então fez o assessment, participou da sessão, gostou da sessão, o que nós estamos pedindo? 3 coisas. Primeiro, que você grave um vídeo de um depoimento seu dizendo o que você achou da sessão, como foi participar desse processo, o que foi legal, o que isso trouxe para você. Tá? Segundo, que você compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo, você dizendo que foi legal. E terceiro, que você indique os coaches ou o coach que trabalhou com você para o teu círculo de amizades. Tá? Rodrigo, eu sou obrigado a fazer esse vídeo, eu sou obrigado a fazer esse post. Não, você não é obrigado a nada. Você pode inclusive dizer: olha, não gostei da sessão, não foi legal, duvido que isso vá acontecer, mas se acontecer, você pode dizer, e aí você não vai ter que gravar vídeo, não vai ter que fazer nada, não vai ter que fazer um depoimento fake, tá? Só porque a gente está pedindo isso. Tá? Então a contrapartida que os coaches estão pedindo para que você, para doar isso para você, é uma divulgação do nome do coach. Só isso. Tá bom? Então, acho que é válido perto dos resultados que você vai ter em participar desse processo. Tá? Tô vendo aqui, é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, não deixe de participar porque você não entendeu o que tem que fazer. Comenta aqui no vídeo, ou então vai lá no Instagram, comenta lá no Instagram do Talentos Unidos, tá? Que a gente recebe o seu comentário e entra em contato com você para te mandar a resposta, tá bom? Se você escolher trabalhar comigo, eu vou estar lá também na lista de coaches te esperando e vai ser um prazer te atender. Então, um grande abraço, espero ver vocês nessa sessão gratuita.
Espero ver vocês agendando, caso não seja comigo, mas agendando com outros coaches. E espero ver vocês compartilhando com o mundo o sucesso que vai ter sido, eu tenho certeza, essa sessão de coach pela qual vocês vão passar. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.